Acredito que a gente possa estar começando aqui. Vamos pegar, fechar os olhos, respirando fundo, esquecendo os nossos problemas lá fora no nosso dia a dia. Que nós possamos nos concentrar aqui nesse momento para unirmos pelo pensamento, nos unirmos pela força do pensamento, nos unirmos pela prece, uns aos outros, todos os trabalhadores do amor e paz, todos aqueles que estão participando agora nesse momento, mesmo que seja pela primeira vez, que nós possamos elevar o pensamento ao nosso querido Mestre Jesus, por todos os ensinamentos que Ele nos trouxe, que Ele nos ampare no estudo dessa noite. Vamos nos conectando também aos benfeitores do amor e paz, como se todos nós fôssemos transportados para aquela casa abençoada, que nos acolhe, que nos consola, que nos traz esperança. E, acima de tudo, elevando o pensamento a Deus, nosso Pai, vamos pedir que nós tenhamos inspiração para transmitirmos um bom conteúdo dessa palestra, que tenhamos um amparo para tal, que cada um de nós possa assimilar uma frase, um conhecimento no fundo da nossa alma, para colocá-lo em prática no nosso dia a dia. Com a permissão de Deus, vamos fazendo a prece que o nosso querido Mestre Jesus ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em novas tentações, e livra-nos de todo o mal, agora e sempre, assim seja. Graças a Deus. Bem, meus queridos amigos, vamos dar continuidade. A gente está fazendo estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. O tema dessa semana é o mesmo da semana passada, beneficência, só que com detalhe. São 6 itens, são 6 mensagens de espíritos diferentes que falaram sobre a beneficência. Então, a gente vai aqui estudar hoje, vamos ficar focado em 2 mensagens, o item 15 e o 16, tá? As 2 mensagens foram transmitidas em 1861. Se a gente for ver esse capítulo, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita, vem falar de fazer o bem sem ostentação. Então, quando a gente vai procurar o significado da palavra beneficência no dicionário, é justamente esse, de fazer o bem. Fazer o bem aos outros. E aí, eu me lembro também do fator esmola, que muitas vezes a gente dá esmola para alguém, às vezes a gente dá uma ajuda material para alguém, seja através de um agasalho, de um casaco, seja acontece. Muitas vezes, essa ajuda que a gente faz aos outros, a gente faz, às vezes, de modo automático. Então, eu me lembro aqui do João Moura, que nas palestras dele, ele comentava que se ajudar o outro, com certeza é filantropia, mas que não necessariamente é um ato de caridade. Então, por exemplo, você pega um agasalho teu, tira do teu armário, porque o teu armário está cheio de roupa, e dá para o necessitado, com certeza você está fazendo bem para esse necessitado, você está ajudando ele. A questão é com que intenção você deu esse agasalho. Porque muitas vezes a gente dá esse agasalho com a intenção de esvaziar o armário para ter lugar para colocar uma roupa nova. Não é pura e simplesmente de fazer a caridade, ou seja, já é um passo, a gente já está fazendo bem, tá? É um passo por vez. Mas aí fica o questionamento.
o quanto que a gente está doando de nós mesmos quando a gente ajuda o próximo. Aquele agasalho que a gente deu, um prato de comida, a gente está doando de nós, do nosso tempo, ou a gente está só dando por dar, vira a cara e não ajuda mais. Então, a beneficência que a gente está estudando é fazer o bem, mas nessas mensagens que estão no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai ver que as comunicações dos Espíritos é justamente nesse sentido, não é só o fato de ajudar o outro, de fazer bem o outro, é fazer com caridade. E aí eu fui recorrer a uma questão muito conhecida pelos espíritas, que é a questão 886 do Livro dos Espíritos, onde o Kardec pergunta para o Espírito de Verdade qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus. Ou seja, se fosse fazer uma pergunta hoje em dia, seria ele não estava interessado o que está no dicionário sobre caridade, ou o que o Marco Aurélio, que é um dos mais famosos, fala sobre caridade. Ele quer saber o que Jesus entendia por caridade. E lá a gente tem benevolência para com todos, indulgência para a imperfeição dos outros e perdão das ofensas. Então, o que Jesus entendia por caridade era bem isso. Então aí, já teve uma vez, há um tempo atrás, gerou confusão entre dois termos aí. O que é beneficência e o que é benevolência. Porque na resposta dos Espíritos aqui está benevolência. Então, benevolência, se a gente for procurar nos dicionários, fala que é fazer o bem, mas também é boa vontade para com alguém. Ou seja, a gente vê o lado bom das pessoas. Tá? Não só o lado ruim, tem até boa vontade, compreender as pessoas, criar empatia com as pessoas. Então, nessas mensagens que nós estamos vendo agora no capítulo 13, sobre a beneficência, os Espíritos vêm nos alertar justamente isso, é fazer a benemerência, fazer o bem com a prática da caridade junto. Tá? Porque nós ainda não temos o hábito de fazer a caridade espontaneamente. Tá? Que a caridade ela não se restringe só à ajuda material. A gente tem que fazer sim ajuda material, que é o primeiro passo, mas associar com a ajuda material o sentimento de caridade que Jesus nos ensinou, ou seja, o sentimento de benevolência. Tá? Não adianta a gente dar um prato de comida para o outro e ficar com má vontade. Ajuda o outro, mata a fome, sem dúvida, é o primeiro passo para quem nunca ajudou ninguém. Mas a gente já está no estágio que já tem que ter boa vontade com os outros. Tá? Ou seja, tem que associar benemerência com benevolência. E às vezes a gente ajuda os necessitados, somos gratos, ajudamos eles, mas e com aquele familiar que a gente convive no dia a dia? E o amigo do trabalho, como é que fica, o colega do trabalho? Então tem muitas coisas aí. A mensagem do item 15, que é o tema de hoje, tá? É justamente isso. Ele vai alertar para isso, porque muitas pessoas pegam e vêm dizer: sou pobre, não posso fazer a caridade. Então, se está pobre, ou seja, tem gente que fala que não é pobre não pode fazer caridade. Pode sim. Essa mensagem do item 15 vem justamente nos alertar para isso. Esse próprio Espírito Protetor continua: que é pobre não pode fazer caridade, mas que a cada dia vejo que faltais com indulgência para com os vossos semelhantes. Não lhes perdoais coisa alguma, e vos arvorais em juízes severos, sem vos perguntar se gostarias que fizessem o mesmo a vosso respeito. Ou seja, a questão é justamente essa. Se a pessoa não tem como ajudar materialmente, tem como ajudar com a indulgência, com o perdão e principalmente com o não julgamento, porque muitas vezes a gente julga de maneira muito severa os outros. E a gente não conhece toda a história. E por mais que a gente conheça o outro, ou que a gente diga que nós nos conhecemos, nós nos conhecemos até certo ponto. Porque a gente não conhece toda a bagagem espiritual de reencarnações passadas,
que estão no nosso inconsciente. Então, muitas vezes a gente precisa um pouco de indulgência conosco mesmo quando a gente erra. E, para falar de indulgência, eu achei melhor a gente recapitular um pouco os itens 16 a 18 do capítulo 10, Bem-aventurados misericordiosos. Porque é justamente nesses itens que vai ser tratado o que é a indulgência. Então, quando a gente falta com a indulgência para com os nossos semelhantes, o que é a indulgência? Na palestra da semana passada, da segunda-feira, a Cláudia chegou a comentar que a indulgência seria um passo antes do perdão. Porque para a gente perdoar alguém quer dizer o seguinte, que a gente foi magoado, que a gente foi ferido por alguém, ou seja, a gente se deixou magoar. A indulgência, ela sequer vê os defeitos do outro. Então, se não vê o defeito do outro, não chega a se magoar. Então, se a gente for ver aqui, lá no capítulo 10, ele fala que a indulgência não vê os defeitos do outrem, ou se os vê, evita falar deles, de divulgá-los. Então aqui a gente lembra, por exemplo, da maledicência. Quantas vezes a gente fala mal dos outros? Isso é uma indulgência. A gente tem que evitar de falar mal dos outros. E além disso, ele mais para frente continua. A indulgência jamais se ocupa com os maus atos de outrem, a menos que seja para prestar um serviço. E mesmo nesse caso, tem um cuidado de os atenuar tanto quanto possível. Não faz observações chocantes, não tem nos lábios as censuras, apenas conselhos, e as mais das vezes velados. Ou seja, quando fala que é indulgente, você não se ocupa dos maus atos de outrem, na verdade quer dizer o seguinte, que a indulgência não perde tempo com os maus atos do outro. E quantas vezes a gente olha o que os outros fazem de errado, e muitas vezes a gente julga mais, alimenta mais essa fogueira. Se a gente for ver, principalmente teve há cerca de 1 ano e meio nas últimas eleições, como estava polarizadas as eleições. E quantas mensagens de WhatsApp teve que a gente ficou passando para lá para cá. Se a gente é indulgente, a gente releva muita coisa nessas mensagens. Hoje, que estamos com essa pandemia, com essa crise, a gente vê muita coisa passando nos grupos do WhatsApp. E que, se a gente for ver, tem muito boato por trás. Então, primeiro que a gente não analisa. E segundo, a gente julga que aquilo é certo e condena e já dá sentença. Vou passar essa mensagem para frente. E vai passando para outro. E o que acontece? Quando falta indulgência para a gente vai vendo que a gente desanima, a gente se afasta um do outro, a gente fica irritado, fica polarizado. E não é à toa. Isso também está lá no capítulo 10, entre os itens 16 e 18, tem a seguinte frase. Sede indulgentes, meus amigos, porquanto a indulgência atrai, une, acalma e ergue, ao passo que o rigor desanima, afasta e irrita. Então vamos refletir no que é a indulgência, como a gente está agindo nas redes sociais, no nosso confinamento, porque agora muitos têm que fazer home office, aqueles que podem fazer home office, as crianças também têm que estar dentro de casa estudando, tem crianças às vezes que não compreendem que o pai tem que estar trabalhando, e além disso, muitas vezes não dá para comprar comida pronta, tem que cozinhar em casa, cuidar da casa, ou seja, o volume de trabalho para algumas famílias aumentou muito. Então, vamos também ser indulgentes dentro dos lares, um para com os outros, tá? Entendendo as dificuldades, compreendendo, perdoando, que é justamente esse o sentido da caridade como entendia Jesus. E é isso que, se a gente for ler todo o item 15 do capítulo 13, tá, do Evangelho segundo o Espiritismo, eu não vou ler aqui, mas vocês podem ler em casa. Quem não tem o Evangelho segundo o Espiritismo, pode procurar na internet o Evangelho segundo o Espiritismo, a beneficência. Vai aparecer alguns itens, procura o item 15,
Tá? Tem toda a mensagem lá que está falando justamente isso, que quem não pode, que é muito pobre, no caso aqui, que é uma desculpa, que às vezes a gente usa, eu sou pobre e não posso fazer caridade. Eu tenho carro, tenho casa, eu tenho certo dinheiro, mas eu não ajudo ninguém porque eu tenho medo que o dinheiro acabe. E por aí vai. Às vezes a gente inventa tanta desculpa que diz até que espera ganhar na Mega Sena para poder ajudar o próximo. Então aqui nesse item 15 tem como fazer a caridade e ajudar o próximo através da indulgência. Tá? Depois nós temos o item 16, tá? do mesmo capítulo. Nesse item 16, é um espírito chamado João, também 1861, e aqui ele faz um comentário no início, nos 3 primeiros parágrafos, mais voltado para as mulheres. A gente tem que lembrar que 1861 deveria ser uns 157 anos atrás, 159 anos atrás. Ou seja, a sociedade era diferente do que era hoje. Muitas mulheres ficavam em casa. E ele coloca aqui, ele fala, por exemplo, da mulher rica. Que a mulher rica, que tem de tudo, que está ociosa dentro de casa, pode se dedicar algumas horas, por exemplo, a produzir os agasalhos, para esquentar os necessitados, aquecer os necessitados. E ele fala, o que importa que você não vende esses agasalhos? Os teus filhos vão ter alguns bordados a menos, uns rendados a menos, mas o filho da outra vai ter um agasalho a mais para se esquentar. Depois, ele também relata de uma pobre operária, ou seja, aquela mulher que tem que trabalhar o dia todo para conseguir o dinheiro para sustentar o filho. E aí fala que também você pode achar alguma hora vaga durante o dia, alguns minutos, para fazer também um agasalho e dar para os necessitados. E termina também falando, o que importa se você vai fazer um agasalho, um sapato, e dar para os outros, e o teu filho vai ter umas fitas a menos. E o teu serviço vai crescer muito na vinha do Senhor, que ele coloca assim, que trabalhar para os pobres é trabalhar na vinha do Senhor. Tá? Isso daí é o termo que era usado à época, há quase 160 anos atrás. Porque naquela época as pessoas mais ricas se vestiam com rendados, com bordados. Ao passo que as pessoas mais simples, para se enfeitarem um pouco, não ficar só com tecido no corpo, punham algumas fitas. Por isso que ele fala que os filhos vão ter uns rendados a menos para a filha da mulher rica e para filho da operária que vai ter umas fitas a menos. Seria talvez, fazendo uma analogia hoje em dia, dizendo para a mulher rica, o que importa se teu filho não vai ter o iPod da última geração, ou o iPhone. E para a mulher pobre, dizer, o que importa se teu filho não vai ter nenhum celular, ou vai ter um celular bem simples. Não sei se a analogia é correta, mas é mais ou menos nesse sentido a comparação. E mais para frente, é o que vem que interessa para todos nós, sem exceção, porque até aqui estava falando da mulher. Ele põe assim, todos vós que podeis produzir, dai. Dai o vosso gênio, dai as vossas inspirações, dai o vosso coração, que Deus os abençoará. Porque todos nós podemos produzir alguma coisa. Aqui no livro ele fala, dai do vosso gênio, na inspiração, e depois ele comenta daqueles pintores, dos escultores, dos poetas, dos escritores, tá? Que usa da inteligência para entreter as pessoas, para dedicar alguma obra, o fruto de uma obra, para os próximos. Tá? Eu posso, por exemplo, pegar e escrever um livro e colocar que todo o rendimento daquele livro vai ser doado para uma instituição. Isso é uma ajuda ao próximo. É isso aqui, todos vós que podeis produzir, dai. Quantas coisas a gente pode produzir e fazer pelo nosso próximo? Tá?
ou no trabalho da gente. Às vezes a gente pode fazer alguma coisa e, fruto daquele trabalho, passar para um necessitado, ajudar a alimentar uma família. Em seguida, ele fala: todos vós podeis dar, a qualquer classe a que pertençais. Tereis sempre alguma coisa que pode ser dividida. E isso é para tudo. A gente, com benemerência, quando fala em fazer o bem, a gente sempre pensa dos necessitados, de fazer cumprir com as necessidades básicas de cada um. Mas muitas vezes a necessidade do outro não é só o lado material. Pode ser uma educação, um ensinamento, um lado moral. E aí teve uma lição que eu aprendi uma vez, foi um pouco depois que eu comecei no Amor e Paz, eu não me lembro que ano que foi, devia ser final da década de 90, começo do ano 2000. Para quem trabalha no Amor e Paz, nós tínhamos um indigente lá que era o Djalma. Antes dele, tinha uma senhora. E às vezes eu dava algum lanche, algum trocadinho. Uma vez, ela virou para mim e falou: não, eu não quero isso de você hoje. Hoje eu quero que você me ensine a rezar, a fazer uma oração. Então isso também é caridade. Ela, moradora de rua, não queria saber do que eu estava dando de material. Queria saber como orar. Tá? E aqui ele continua dizendo: seja o que for que Deus vos tenha dado, deveis uma parcela aos que não têm sequer o necessário. Aqui, se a gente parar para ver, Deus deu uma infinidade de coisas para todos nós. Para alguns, ou aqueles que não conhecem a fundo a doutrina espírita, ou não conhecem a Deus, podem dizer: não, tudo que eu tenho eu conquistei com o suor do meu trabalho. Eu concordo, a gente tem um esforço próprio, trabalho nosso, mas e as oportunidades para o aprendizado, para adquirir o conhecimento, para ser alfabetizado, até chegar onde que chegou? Como é que essas oportunidades foram surgindo na vida dessa pessoa? Então, de uma maneira ou de outra, Deus deu tudo que a gente necessita. E aqui em especial, eu lembro uma palestra do nosso amigo João Moura. Quem não conhece o João Moura, ele fez palestra conosco até o ano de 2016, quando ele desencarnou. E ele chegou a fazer muitas palestras, acho que mais de 300 palestras entre o ano de 2007 e 2016 no Amor e Paz. E uma das primeiras palestras que chegou a ser gravada, se não me engano, a 7ª palestra gravada, em fevereiro de 2008, há 12 anos atrás, é chamado Gratidão Ativa. E o comentário que ele vem fazer é justamente o seguinte: o Deus deu tudo para a gente sem cobrar nada. Ele deu a vida, deu o corpo físico da gente, a saúde que a gente tem. Tá certo que às vezes a saúde da gente falha, mas é para o nosso aprendizado, porque tudo que é matéria é perecível. Deus colocou tudo que a gente precisa para viver, por exemplo, o ar. Quanto que a gente paga para respirar o ar? O alimento, a gente come uma coisa que a gente não plantou, os outros plantaram. A gente veste roupa que não fizemos, tecido que não tecemos. A gente mora numa casa que não construímos. Andamos num carro ou de ônibus que não fizemos. Então tem muitas coisas que um faz e o outro não faz, que Deus colocou para a gente. E que a gente é muito grato a Deus, mas não basta ser grato só falando, muito obrigado. Ele coloca aqui gratidão ativa, a gratidão tem que ser ativa. E ele faz uma comparação com uma pessoa que tem uma conta de luz para pagar, que vence hoje, que não tem dinheiro para pagar, que se não pagar a energia elétrica é cortada, aí não pode usar notebook, não pode recarregar celular e assim por diante. Aí um amigo vem, empresta o dinheiro, você quita a conta e você continua
fazendo tuas coisas normal. O que acontece? Primeiro, lógico, muito obrigado para esse amigo. E depois? Bem, primeiro de tudo, devolver para ele o que a gente ficou devendo. Isso seria o mínimo que a gente poderia fazer por esse amigo. Só que tem que ser além disso, a gente tem que estar predisposto a ajudá-lo quando ele precisar. E mais importante ainda, conseguir ajudá-lo sem ele pedir. Se a gente, quando a gente tem um amigo, um familiar próximo, a gente age dessa maneira, como a gente não deveria de agir com Deus? Então daí o sentido mais profundo de a gente praticar a caridade, o amor ao próximo, a benemerência e assim por diante, tudo que foi falado aqui, a indulgência e o perdão. E, continuando aqui a palestra, tá? Eu vou mudar um pouco de assunto, o tema do Evangelho são esses 2 itens, mas a gente vai continuar assim, falando de benemerência e de caridade, porque quinta-feira agora, dia 2 de abril, a gente comemora 110 anos do nascimento de Francisco Cândido Xavier, o Chico Xavier. Eu vi que tem mais gente que entraram, sejam bem-vindos, não sei quantos dos que estão assistindo conhecem o Chico Xavier. O Chico Xavier foi o maior médium psicógrafo, o maior médium que a gente conhece no Espiritismo. Ele nasceu 2 de abril de 1910 e desencarnou 30 de junho de 2002. Ele nasceu muito pobre numa cidadezinha em Pedro Leopoldo, lá em Minas Gerais. E desde criança ele via os espíritos, e desde criança ele sofreu de maus tratos. Depois ele mal chegou a completar a 4ª série do primário, daquela época. Então, naquela época, ele nasceu em 1910, então para completar a 4ª série do primário, descer lá por volta de 1920, imagine o que era uma escolinha do interior. Muito provavelmente a pessoa que sabia ler e escrever é que dava as aulas. Não tinha formação nenhuma para isso. Se nós formos ver, depois ele começou a fazer as psicografias. Ele teve contato com o espiritismo, tá? E devagar ele começou a ser treinado na psicografia e desenvolveu inúmeros livros. O primeiro livro que ele escreveu psicografado é o Parnaso de Além-Túmulo. O Parnaso de Além-Túmulo é uma coletânea de 56 escritores, 56 poetas, e se não me engano tem 256 títulos lá dentro. Uma pessoa que estuda literatura, que se especializa em literatura, consegue pegar um poema e dizer, esse poema realmente foi escrito por esse autor. Então o lançamento desse livro gerou um alvoroço enorme no meio literário, porque tinha os intelectuais da época, liam aquele poema, por exemplo, de Alta de Souza, e falavam, não, esse poema realmente foi ela que escreveu. Aí pegava outro, essa de Queiroz, pegava outro, Castro Alves, pegava outro. E tem os 56 estilos literários batiam com o que eles tinham escrito em vida. Aí eles começaram a achar que o Chico Xavier era um gênio, e ele falava, não, isso aí são os espíritos. E o pessoal não entendia como ele, na 4ª série primária, conseguia escrever tantos poemas. Então esse primeiro livro, a gente pode, se a gente olhar de agora lá para trás, a gente vê, lógico, sempre a gente sabe, né? Sempre tem todo um planejamento do plano espiritual. E não foi diferente com Chico Xavier, isso aí foi para chamar a atenção sobre ele, para que as pessoas vissem que existia vida após a morte. Porque como é que é um jovem que mal completou a 4ª série primária conseguir escrever tudo isso? Uns diziam que ele conseguia imitar aqueles escritores. Então, se for por esse lado, Chico Xavier era um gênio, porque ele conseguiu imitar 56 poetas, 56 escritores já desencarnados. Depois disso, Chico Xavier escreveu muitos livros. Passa-se de 420 livros que ele escreveu de autoria, que ele psicografou, na verdade.
E além desses 420 livros, tem mais de 10 mil cartas que ele escreveu para as mães para consolá-las, dos filhos que desencarnaram e assim por diante. Então, a grande obra do Chico Xavier foi na psicografia. E na psicografia, a gente tem uma série de romances que vieram, por exemplo, através do André Luiz, começando pelo livro Nosso Lar. Acredito que muitos já tenham ouvido falar do Nosso Lar. Há 10 anos atrás foi lançado um filme baseado nesse livro, onde André Luiz descreve não só nesse livro ou em outros os trabalhos feitos por equipes espirituais, seja na colônia, seja de socorro, seja na região, nos resgates feitos nos umbrais. Emmanuel, o primeiro mentor que ele teve foi Emmanuel, que todos nós aqui também acredito que já ouvimos falar. Emmanuel, ele começou logo de cara com Chico Xavier, se estava pronto para trabalhar, e pediu 3 exigências para o Chico Xavier. Aí o Chico Xavier perguntou qual que era a primeira? Disciplina. A segunda, e qual que é a segunda condição? Disciplina. E qual que é a terceira condição? Disciplina, ou seja, foi disciplina 3 vezes. Analisando tudo que Emmanuel trouxe para a gente, ele não ia ser repetitivo à toa. Muito provavelmente seriam 3 níveis de disciplina aí no meio. Uma questão de disciplina de horário, disciplina de fazer as coisas aqui na Terra. Outro é a disciplina dos sentimentos e pensamentos, que a gente tem que se esforçar nessa disciplina, no aprendizado, em ser indulgentes, que nem foi falado agora há pouco, em praticar caridade e assim por diante. Agora, teve muitas outras coisas e fatos na vida de Chico Xavier que, se a gente for falar aqui, a gente vai ficar a semana inteira falando. Por exemplo, são mais de 400 livros. Se eu contar um pouquinho de cada livro aqui, quanto tempo não precisaria para falar aqui? E tem vários fatos que a gente conhece da vida dele. Então eu vou contar aqui 2 deles, tá? Tem vários, né? Mas voltado mais especificamente, assim, por exemplo, com a benemerência, que é um fato também que a gente vê hoje em dia, com essa epidemia que tem lá fora. O que aconteceu? O que nós vimos? Muitas pessoas pensaram primeiro em si, e com medo de passarem fome, já fizeram um monte de compras nos mercados. Semana retrasada, acho que começo da semana passada. Graças a Deus, o que eu vi no estoque de mercado aí, continua com estoque bom. Mas se isso aí diminuísse, eles não estavam pensando, por exemplo, nos aposentados, que normalmente vão receber aposentadoria nos primeiros dias de cada mês, ou seja, de quarta a quinta-feira agora até semana que vem. Se acabam as coisas no mercado, como é que ficam essas pessoas que não têm como antecipar as compras? Então isso é uma coisa que a gente tem que pensar. E agora a gente está em crise. Uma história do Chico Xavier que aconteceu com ele. Tem um dirigente do Centro Espírita, acho que era Arnaldo Rocha, e estava com ele numa quitanda. E o Chico foi na quitanda e começou a comprar tomate. Ele procurou lá o tomate bem vermelho, bonito, colocou na sacola. Aí procurou outro tomate, estava quase apodrecendo lá, desmanchando, pôs na sacola. Daí a pouco procurou outro tomate super bom, colocou. E foi intercalando, tomate bom, um tomate ruim. Um tomate bom, um tomate ruim. Isso é desse lá da década de 40. Aí o Chico Xavier, o dono da quitanda, ficou de olho. Na hora de pagar, perguntou: desculpa, seu Chico, eu queria entender, mas por que você pegou os tomates ruins também? Por que você não pegou só os tomates bons? Aí ele falou: não, que se eu pegar só os tomates bons, o próximo que vier comprar não vai ter mais tomate bom para ele. E ele também vai querer tomate bom. Então essa era a grandiosidade do Chico Xavier. Outra grandiosidade do Chico Xavier que ele tinha, tá? Tinha lá em Pedro Leopoldo uma senhora que era cega, Dona Josefina,
que admirava muito o Chico Xavier, adorava muito ele, e muitas pessoas estimavam ela. E ela vivia pedindo para que o Chico fosse jantar com ela um dia, porque era o seu maior desejo. Aí pediu tanto que Chico Xavier um dia apareceu lá, jantou, foi jantar, sentou-se à mesa. Essa senhora fez uma sopa substanciosa. Aí sentou o Chico Xavier convidado numa ponta da mesa, Dona Josefina da outra, que era cega, e do lado duas senhoras. Aí o Chico Xavier começou a pegar, a conversar, tudo conversa de nível elevado, ambiente alegre. Aí ele pegou mexendo na sopa, e de repente se deparou com um objeto estranho na sopa, era uma barata. Aí na hora que ele se deparou, a Dona Josefina perguntou: então, Chico, está gostando da minha sopa? Olha que a fiz com todo cuidado e carinho em sua homenagem. E com aquele coração todo amoroso, o Chico respondeu: está ótimo, sou muito grato pela sua bondade, que eu não mereço tanto. E aí o Chico disfarçou como se ninguém observasse o que ele achou, que ninguém havia visto, e foram conversando, tomando sopa, e até que vai daqui, vai de lá, acaba a sopa, vai olhar o prato do Chico Xavier não tinha mais nem a sopa e nem a barata lá dentro. Ou seja, o prato estava totalmente vazio. Então, o que acontece? Ele fazia de tudo para alegrar o coração de uma amiga sincera e admiradora. Então, assim era o Chico. Ele amava a Deus acima de tudo e ao próximo, e evitava qualquer constrangimento para o próximo. Tá? Então, essa homenagem aqui que eu deixo para o Chico Xavier. A gente já passou aqui mais de meia hora, dando acho que uns 35, 37 minutos da palestra. Tá? Fica aqui a nossa homenagem para o Chico Xavier e a lição do dia de benemerência, fazer o bem com caridade. Citei 2 exemplos do Chico. Tem inúmeras biografias do Chico que a gente pode procurar ou na internet ou em livros, tá? Para o nosso aprendizado, tá bom? Ao longo da palestra eu vi que algumas pessoas entraram aqui, não sei se conhecem o Amor e Paz, sejam bem-vindas. Eu gostaria de dizer que a gente vai começar as vibrações. Quem não pegou água, um copo de água para ser fluidificada pode pegar. E quem entrou e a palestra já estava em andamento, depois que encerrar pode escutar no próprio Facebook. E depois a gente vai editar esse vídeo e deixar disponível no YouTube. A gente vai tirar os primeiros 15, 18 minutos do início, que foi o período que eu dei para as pessoas se conectarem, tá bom? Então agora vamos todos nós fechando os nossos olhos, elevando o nosso pensamento, nos unindo naquele sentimento de amor fraterno que Jesus veio nos ensinar, quando disse aos seus discípulos, aos seus apóstolos: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E nesse sentimento de amor vamos nos unindo ao nosso protetor pessoal, ao nosso anjo da guarda. Vamos nos unindo também aos benfeitores do Amor e Paz, mentalizando a casa onde nós trabalhamos, onde nós frequentamos. E vamos nos unindo também, principalmente aos mensageiros de Jesus, que nos envia a sua luz, seu amor para acalmar os nossos corações. Nesse ambiente de paz, vamos emanar nossas melhores energias para essas situações que aqui vão sendo faladas. Vamos imaginar uma luz branca envolvendo todo o planeta Terra. Vamos imaginar aquele globo terrestre que aprendemos na escola, girando em torno do sistema solar.
E esse planeta Terra, todo coberto com uma luz branca, envolvendo todos os continentes, levando esperança, consolo para cada alma, para cada espírito encarnado e desencarnado. Essa luz branca vai envolvendo aqueles países onde existem conflitos e guerras, como no Oriente Médio, como nas Coreias, no interior da África. Mas vai levando principalmente saúde e esperança para os doentes no planeta inteiro, por conta da epidemia que ocorre com o coronavírus. Essa energia branca vai serenando a mente de todos os doentes e também daqueles que não estão doentes, mas estão em pânico, estão com medo, com incertezas, para que todos eles se fortaleçam em sua fé, tenham esperança, que lembre-se que Deus é a inteligência suprema do universo, é a causa primária de todas as coisas, que se Ele deixou que esse vírus viesse para a humanidade, um motivo maior existe, que talvez a gente não consiga compreender agora, mas é importante que mantemos a serenidade, a certeza que Deus está na direção não só desse planeta, pois não é o primeiro planeta que passa por regeneração nas mãos de Deus. Milhares, milhões já passaram por isso. Vamos também vibrando por todos os governantes de todos os países, para que todos eles façam o melhor pelo seu povo, o melhor por toda a humanidade terrestre. Em especial, vamos vibrar aqui pelo Brasil, que nos acolhe na presente reencarnação. Imaginar toda a sua fronteira cheia de luz. Vamos vibrar pelos nossos governantes, seja no governo federal, seja do governo estadual, municipal, para que todos possam fazer o melhor pelo seu povo, pelo país, pelo Estado e pela sociedade. Vamos vibrando por todos os médicos e enfermeiros que estão na batalha na linha de frente para conter e tratar a epidemia, os doentes que estão sofrendo com a epidemia, aqui no Brasil e lá no exterior também. Vamos vibrando novamente pelos doentes aqui do Brasil, tanto pelos doentes do coronavírus, quanto que cada um de nós conheça, como por qualquer outra doença, para que encontre o alívio do seu sofrimento, para que encontre resignação, para que seja feita a vontade de nosso Pai. Vamos vibrando pelos asilos que estão abandonados vamos vibrando pelos idosos que estão abandonados nos asilos, para que esses idosos fiquem reconfortados, para que eles tenham paciência, possam entender a situação que está ocorrendo, pois com certeza eles estão recebendo menos visitas, talvez eles estejam sentindo mais a sós, mas com o amor de Jesus, o amparo de Deus reconforte o coração de todos. E vamos também vibrando pelas crianças abandonadas em orfanatos, porque elas também estão recebendo menos visitas, menos carinhos. E com o amor de Maria, o amor de cada um de nós chegue até essas crianças para torná-las um pouco mais felizes. Vamos vibrando pelos moradores de rua, pelos indigentes, para que encontre força, para que encontre recursos para se protegerem do frio, da fome,
e da epidemia. Vamos vibrando pelos viciados, para que eles possam deixar o uso das drogas, tanto drogas lícitas como ilícitas, para que tenham força para largar o vício do fumo, do álcool e tantos outros, em especial lá na Cracolândia, onde tem tanta concentração de drogas. Vamos vibrando por todas aquelas comunidades para que elas fiquem protegidas, para que se sintam amparados pelo Mestre Jesus nesses momentos de incerteza, de dificuldade, e que o auxílio material de que necessitem possam chegar até cada um deles. Vamos vibrando pelos penitenciários, pelos detentos e também pelos criminosos que estão em liberdade, para que todos eles possam se redimir dos seus erros, possam construir um novo futuro já agora nessa vida, e que todos eles também sintam o amparo e a paz do Mestre Jesus. Vamos vibrando pelo próprio amor e paz onde trabalhamos, que todos aqueles que costumam colocar um papel com nome, endereço nas caixas de vibrações, que se imagine agora escrevendo esses bilhetes, colocando na caixinha de vibração, seja para a saúde, para desencarnado, para o trabalho, para o estudo, ou para as vibrações de geral. Que os benfeitores da casa levem suas boas energias e as nossas até todos esses nomes. E vamos pedindo licença para vibrar por nós mesmos, imaginando aquela mesma luz branca que estamos imaginando desde o começo das vibrações, que ela envolva todos nós, cada um de nós, trazendo paz e serenidade em nossa alma, em nossos familiares, com aqueles que a gente convive no dia a dia, com aqueles familiares que a gente conhece que estão no isolamento maior, na quarentena, por fazerem parte do grupo de risco, que eles também fiquem protegidos e sintam o amparo e consolo. Vamos vibrando também por aquelas pessoas que, de maneira mais especial ainda, porque são aquelas pessoas que nós não nos damos bem, que temos problemas de relacionamento, que possamos lembrar da indulgência. E vamos também agradecer ao alto todo o bem que nós temos, a saúde que nós temos, pedir que tenhamos serenidade dentro de nós para lidar com as situações que nos se apresentam no dia a dia. Vamos pedindo pela fluidificação da água e que todos nós aqui possamos pelo menos uma vez por semana nos encontrarmos, nos reunimos aqui toda segunda-feira, que possamos estar aqui novamente. E para encerrarmos, vamos de novo mentalizar todo esse amor, imaginar muita serenidade em nós e nosso próximo, no amor e paz, e principalmente naqueles que estão mais aflitos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em novas tentações, e livra-nos de todo o mal, agora e sempre, assim seja. Graças a Deus.